Olá, pessoal. Bem-vindos aqui ao nosso aulão de lançamento do curso Direitos Humanos e Riscos Psicossociais. Esse curso vai ser ministrado pela minha colega querida, mega competente, a professora Laila Vilela. Ela é médica do trabalho, auditora fiscal do trabalho, e já vou colocar a Laila aqui para a gente começar a nossa conversa. Laila, você pode se apresentar aí, vamos falar por que a gente acha que é hora da gente começar a estudar sobre direitos humanos e riscos psicossociais para o concurso de auditor fiscal do trabalho. Oi, gente, boa noite, prazer estar aqui com vocês no canal da Mara, minha querida amiga também, coleguinha, né, Mara, de trabalho, a gente já fez várias empreitadas juntos aí. Bom, o que a gente tem percebido nos últimos anos é um olhar mais apurado para essa questão, principalmente dos direitos humanos, por um lado, e dos riscos psicossociais, por outro, né? Tem até a história de que talvez a gente vá ter uma NR específica sobre isso. Então, é uma tendência que o Ministério do Trabalho olhe para essas questões, a gente está vendo isso em outros concursos também, né, Mara? Eu acho que é bem importante a gente falar sobre isso. Mara falou, eu sou médica de formação, depois vou contar um pouquinho para vocês da minha historinha de vida, como que eu fui virar auditora, né? E o que eu ando fazendo da vida, e mostrar um pouquinho para vocês sobre essas interfaces, né? O que tem a ver nosso trabalho com essas questões que a gente está trazendo para vocês aí como novidade no conteúdo do curso. Olá, Laila, antes então da gente começar aí, você falar sobre o curso, como vai ser, né, conteúdo, conta aí para o pessoal como que você virou auditora fiscal do trabalho, né? Um pouquinho da sua história. Eu acho que tem muita gente que vai gostar de saber de algumas coisas que você vai falar aí. Não, é uma longa história, né? Bom, tudo começou na faculdade de medicina ainda, porque lá na medicina eu, por um período, falei que queria fazer cirurgia e tal, fazia estágio de cirurgia, e um certo dia tive aula de saúde do trabalhador com uma professora, que foi até minha orientadora de mestrado, futuramente professora Ada Assunção, que é referência na ergonomia, né? Uhum. E eu comecei a olhar mais para esse lado do trabalho e tudo, comecei a fazer uns estágios também e resolvi que faria isso na residência, né? Porque depois da medicina a gente vai buscar uma especialização, uma coisa, e eu fiz a residência já nessa área de medicina preventiva e social e com a concentração em saúde de trabalho, né? Então eu já tinha esse interesse pelo tema, começou lá na faculdade. E aí, nessa residência, que foi uma residência excelente também, a coordenadora foi a Andréa Silveira, lá no Hospital das Clínicas da UFMG, sou de Minas aqui, né, gente? Vocês já devem ter visto meus UAI, meus trem, daqui a pouco vocês vão reconhecer. Mas, na residência, a gente tinha um período ali que a gente fazia estágios nas diversas possibilidades de trabalho de um médico do trabalho. Então, tinha que passar numa empresa, tinha que passar no sindicato, e um dos estágios previstos era no Ministério do Trabalho. E então minha residência foi assim fantástica, porque eu pude ter experiência em todos os locais que daria para trabalhar. E aí eu passei ali uns 3 meses já fiscalizando, o professor Ayrton Marinho já estava lá, né? Vários colegas que ainda estão na auditoria. E eu falei, não, é isso aí que eu quero fazer. E falei, não, já tinha decidido, vou ser auditora fiscal, só que não tinha concurso, né? Não estava abrindo concurso. Então, nesse meio tempo aí, eu fui fazendo outros. Fui para o Ministério Público do Trabalho, fui para o INSS, fui até concurso da Polícia Militar, da FEMIC, como médico do trabalho, fiz um monte de concurso. E sosseguei lá no Ministério Público, eu era analista pericial em medicina do trabalho, lá especificamente, né? E já fazia muita coisa relacionada às normas regulamentadoras lá, que a gente tinha que fazer os pareceres, e também a inclusão de pessoas com deficiência. Já comecei a trabalhar com isso lá atrás, né? E fiquei esperando chegar o concurso. Aí, um belo dia, vem o edital do concurso, mas não era a melhor hora do mundo para mim, não, porque foi um período bem conturbado, eu lembro, né, Mara? Você foi do mesmo concurso que eu, né, o de 2006 para 2007. O edital saiu e rapidinho veio a prova, acho que foi coisa de um mês e pouco, foi bem rápido. Mês de 45 dias, entre edital e prova. E aí, nesse período é que eu tinha que estudar, né? Só que eu tava com um barrigão, eu tava grávida do meu segundo filho, o Arthur, que hoje tá um rapaz lá de 1,80 m, né? Muitos anos já se passaram, mas eu tava com aquele barrigão, foi no período também, mês de maio, que é meu aniversário, e sabe quando tudo tá conspirando contra, assim, falei, nossa, não vai dar. E eu, com sono, né, por causa da gestação, não conseguia ficar até tarde estudando, o que eu fazia era acordar às 4 da manhã e ler o que dava, porque eu começava a trabalhar às 7 no Ministério Público, então foi um negócio meio bagunçado, assim, né?
Mas acho que quando é para ser, as coisas acabam dando certo no final, né? Então, assim, tudo difícil, período da prova ali com aquele barrigão naquelas carteiras lá das escolas precárias, né? Que as provas são os lugares mais esquisitos. É. Fazer provas, e uma prova muito longa, de ficar sentado muitas horas ali, aquele desconforto. E eu já estava chateada, falei, não vou fazer essa prova mais não, esse negócio não vai dar certo. E foi até o Ayrton que me falou isso. O Ayrton Marinho falou assim, não, Laila, vai lá fazer sim, né? Tem que dar uma chance. Minha mãe pagou umas apostilas para eu dar uma estudada, que na época, né, gente, não tinha essas coisas muito na internet, era de papel. Não tinha. Era xerox, gente, xerox não tinha coisa. E aí, no fim das contas, acabou dando certo e eu estou lá até hoje. E passou muito bem colocada, diga-se de passagem, né? Até muito que foi bem direitinho, né? Porque a gente teve a divisão por estados ali, e eu consegui ficar bem pertinho de Belo Horizonte, que é Betim, né? Então foi bom mesmo. Não teve vaga em Belo Horizonte, só teve Contagem em Betim e as outras cidades um pouco mais distantes. Mas foi muito bom. E assim, é um trabalho que a gente ama, né? Sei, sou suspeita para falar, talvez. Se apaixona, não tem como não se apaixonar pelo trabalho. Laila, então vamos lá, vamos começar. Então, posso colocar seus slides aqui? Pode, já até adiantei um pouquinho da minha historinha, pode colocar. Os slides, gente, são porque vocês já viram que eu sou muito falante, né? Então, para eu me controlar, muito mais do que qualquer coisa. Bom, então é isso, né? Essa coisa de querer ser AFT, de onde que isso vem, já contei a historinha para vocês, né? Como cheguei até aqui. E eu esqueci de contar um outro pedaço da historinha também, que tem a ver com a parte de inclusão de pessoa com deficiência. Lá em 2007 mesmo, quando eu tinha acabado de entrar no Ministério, né? E precisava de alguém para representar o Ministério do Trabalho num grupo de trabalho interministerial sobre avaliação de deficiência. E eu, recém-chegada, ninguém estava querendo muito, perguntaram daqui, perguntaram dali, eu falei, eu vou, né? Que eu sou dessa também, tudo eu vou. Aí fui. Então, desde 2007 que eu participo dos grupos de trabalho para a construção dos instrumentos de avaliação, e agora a gente está em uma nova etapa com um novo grupo de trabalho, esse já é o 5º que eu participo, porque o negócio virou quase uma novela, né? E esse instrumento ele vai sair, eu acredito que agora vai dar certo. Então, a outra parte da história que eu não contei é que, no momento, eu estou requisitada pelo Ministério dos Direitos Humanos, né? Eu continuo sendo auditora, lógico, não vou me desligar nunca, mas por um tempo eu estou prestando serviço lá e sair um pouquinho da fiscalização, justamente por já ter uma longa bagagem, uma longa história aí nessa questão de inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho e no instrumento de avaliação. Então, assim, novo desafio, mas eu gosto, né? E aí, bom, historinha eu já contei, mais uma coisa que eu queria falar para vocês, né, assim, dessa coisa do nosso trabalho mesmo, tanto que a gente ama e por quê? Gente, eu sei que muita gente às vezes vai pensando, é um bom salário, né, uma boa carreira, tem a estabilidade do servidor, tem uma série de coisas, claro, isso aí também é bom, né, quem não quer um bom salário? Todo mundo. Mas, além disso, é um trabalho extremamente gratificante, porque eu falo assim, não tem jeito de você não se encontrar nessa atividade. Tem tanta coisa diferente, interessante de fazer lá, e a gente vai falar de algumas delas aqui, né? Só as que têm mais interface com o nosso tema do curso, mas são 1000 possibilidades ali dentro mesmo, né? Você pode seguir qualquer área. E tem outra coisa, você pode variar. Estou trabalhando agora aqui com inclusão de pessoas com deficiência, estou meio enjoada, acho que eu vou mudar de projeto, né, Mara? A gente tem vários projetos ali dentro. Quero trabalhar lá com máquinas e equipamentos, quero fiscalizar trabalho rural. Então, tem tanta coisa interessante que não tem jeito de você não se achar lá, né? E, além disso, a gente pode trocar quando enjoar de qualquer atividade, e tem também uma escola de formação interna, em que a gente está sempre atualizando os temas, a gente ajuda muito lá também, né, Mara? Eu vivo fazendo curso para os colegas, porque as coisas mudam muito depressa, então a gente tem sempre que estar se atualizando e atualizando os colegas todos, né? E mais que isso, gente, é a questão de mudar a realidade das pessoas, que isso para mim é uma coisa que não tem preço, né? Parece propaganda de cartão, mas não é porque quando a gente sente essa diferença que a gente faz nessa atividade, a gente fala, nossa, isso aí é uma coisa para sempre. Eu sempre brinquei que eu ia aposentar na expulsória, né? Que a gente chama assim, que é a aposentadoria compulsória, quando você já faz a idade lá, limite, tem que ir embora, porque a gente gosta mesmo de trabalhar, né? Não quer sair tão cedo. Quem gosta fica mesmo, até expulsória. Até expulsória, não vão sair antes, não. Tem muitos colegas, né, Laila? Tem muitos colegas que podiam aposentar. E que faz dó sair na expulsória, porque a gente tem uma super capacidade, mas que é obrigada a sair, né? E que para trocar, para dar ainda espaço para a gente. No top aí para trabalhar, né? Pois todo ativo, verdade.
Mas não tem jeito. Mas de todo jeito tem que liberar espaço para vocês, né, gente? Então não tem problema ter a compulsória, não, porque é para gente nova entrar, mudar de áreas, e eu já estou falando para as empresas, para vocês fiquem espertos. Chegando 900 colegas aí com sangue nos olhos, né? Todo mundo querendo fazer a coisa certa para fazer as empresas trabalharem bem. Então, assim, quero muito, né, que você que de fato gosta da coisa, quer trabalhar, vem trabalhar com a gente, vai ser muito bom. Então, você vai se encontrar nesse trabalho, isso aí a gente tem certeza, né? Bom, então tá. Então, por que a gente resolveu fazer esse conteúdo? Que é um conteúdo, como a gente já adiantou, ele está muito em voga agora, a gente está falando muito sobre esses temas, né? Mas por que, gente? Direitos humanos, isso aí é a base de toda a lógica de proteção do ser humano, né? E nos direitos fundamentais tem um lá que é qual? O trabalho. Então, isso está intimamente ligado. E hoje, todo o trabalho que a gente faz internamente, na fiscalização, em diversos temas que a gente vai falar de alguns aqui, eles têm essa ligação, porque você tem que atuar à luz desses princípios, né, dessa lógica toda de direitos humanos, de preservação do ser humano, para que, de fato, tudo que aconteça ali na vida dele, mas no nosso caso, com esse foco no trabalho, seja para o bem, né, e jamais para o mal daquela pessoa ou para prejuízo de qualquer pessoa. Porque aqueles direitos fundamentais que a gente tem lá, direito à vida, direito a ser feliz, né? Ficar bem naquele trabalho. Então, isso vai nortear todas as nossas atividades em diversas esferas, né? É por isso que a gente acha tão importante trazer esse tema, que a probabilidade dele sair aí na nova prova é muito grande, né? O conteúdo de direitos humanos do edital passado foi gigante. A gente até optou por, no primeiro momento, fazer uma coisa mais focalizada para o trabalho, e expandir caso seja necessário. Na hora que vier o edital certinho, a gente vai fazer essas adaptações se for necessário. Por quê? Para vocês não perderem tempo. Vocês estudam o que é fundamental, o que precisa de fato, e vamos aprofundar no que vai necessitar depois, para que ninguém vá perder tempo agora, né? É mais importante. Bom, então, quais são essas interfaces aí que a gente tem entre direitos humanos e trabalho? Eu vou falar só algumas, tá, gente? Mas que são o nosso foco principal aqui nesse tema. A questão das pessoas com deficiência. O trabalho da pessoa com deficiência está previsto na legislação, né? Apesar de ser uma legislação lá da Previdência, quem fiscaliza isso é o Ministério do Trabalho. Então, a gente é que define a forma de fiscalizar tudo isso, como deve ser feito, e é isso que a gente tem que trazer para vocês aqui. E que faz parte, né, desses princípios fundamentais ali dos direitos de todas as pessoas. As pessoas têm os mesmos direitos, né, umas das outras. A gente não pode fazer essas diferenciações. Então, a gente tem ações afirmativas nesse sentido de proteção do trabalho dessas pessoas como direito, não como caridade, nada disso. É por aí que a gente quer caminhar, né? A gente tem também a questão das crianças e dos jovens, e a proteção do direito, né? A gente tem estatuto da criança e adolescente e tudo mais, mas a questão do trabalho aí é muito importante. Por quê, gente? Se uma criança, um adolescente tem que trabalhar para o sustento da família, etc., não é protegido quanto a isso, a tendência é que isso vai prejudicar toda a sua educação, sua formação, e que isso vai dificultar o acesso dele a um trabalho decente no futuro. Então, está tudo interligado, né? E aí a proteção do trabalho de crianças e jovens vai nesse sentido aí. E a gente tem ferramentas para a criança aprender, para a criança não, né? Mas para o jovem aprender um trabalho de uma maneira digna e decente? Tem, então, nós vamos falar disso também, né? E a ideia do trabalho digno para todo mundo. E aí cada grupo ali, né, que seja um grupo mais vulnerável e tudo, ele vai ter ações afirmativas, vai ter uns princípios específicos para que a gente garanta esse acesso para todo mundo de uma maneira mais igualitária, né? Então, vamos falar um pouco lá sobre a inclusão no trabalho, no curso. Quem tem obrigação? Quais que são as regras para isso, né? Quem que são essas pessoas que têm direito a essa ação afirmativa e por quê? Onde isso está previsto na legislação? Todos os conceitos fundamentais, a gente vai trazer isso tudo lá para conversar um pouquinho com vocês, né? A gente tem sobre o trabalho infantil, essa questão da proteção que eu falei. O que pode em relação ao trabalho infantil, e infantil não pode, né? Mas o que pode em relação ao trabalho do jovem? Quais são as regras? Tem algumas condições que não pode para nenhuma pessoa, nenhum menor de idade? Quais são essas? Então, a gente tem que saber essas regras. Quem é responsável por garantir esse processo de aprendizagem no trabalho, com segurança, com saúde? Então, nós vamos falar sobre tudo isso aqui também lá no nosso conteúdo, né? Eu não sei se vocês estão acompanhando muitas discussões que estão acontecendo, esse aqui é outro motivo para a gente achar que vamos ter muita coisa de direitos humanos no concurso.
é sobre a Agenda 2030, né? Que a gente sabe que a ONU e os parceiros, e o Brasil é parceiro nessa agenda, ele tem ali os chamados ODS, que são Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. São 17 objetivos, eles são ambiciosos, sim, e eles estão todos interconectados e eles têm ligação com os direitos humanos. E se a gente for ler aqui, não sei se está dando para ver nessas figurinhas que estão pequenininhas, mas vários deles têm interface com o trabalho. Recentemente, acho que foi dia 5 agora, de outubro, teve até uma formação da OIT junto ao Ministério Público do Trabalho, né, que é um órgão parceiro aí nessa questão da vigilância dos ambientes de trabalho. Eles fizeram um curso sobre isso, justamente sobre esses ODS. Então, como que está esse negócio no mundo? O que o Brasil está fazendo em relação a isso? Quais são as nossas legislações que existem com o objetivo de alcançar esses grandes pontos aqui, né, do desenvolvimento sustentável? Como que a gente vai chegar lá? O que a gente está fazendo nesse sentido? E aqui tem um monte de coisa relacionada ao trabalho, né? Porque tem questão de saúde, que tem pessoas que trabalham na saúde também, tem o trabalho propriamente dito, tem a questão das indústrias, desenvolvimento sustentável em todos os aspectos, gente, do ser humano, do meio ambiente, né? Mas sempre o que é fundamentado nos direitos humanos. Então, isso aí é uma coisa que está muito, né, presente no dia a dia aí do trabalho, dos direitos, tá? Ok, então dos direitos humanos, acho que vocês viram que a gente tem uma boa base para a gente aprender esse lado aí, né? E sempre o quê? Com esse enfoque para o trabalho, que é o nosso objetivo principal, né? E a gente tem o outro tema, que são os riscos psicossociais. O que isso tem a ver com a questão da auditoria? Vocês já têm lá, né, a NR17. Dentro dos riscos ligados à parte da economia, a gente tem os psicossociais. E esses, gente, ainda são pouco estudados, pouco trabalhados pelas empresas, mas agora elas vão ter que fazer isso. Então, todo o processo fiscalizatório está olhando mais para isso aí. Por quê? Vocês sabem lá que na NR1 a gente tem o Programa de Gerenciamento de Riscos, né, o tal do PGR. E esse programa, ele inclui todos os fatores de risco, porque quando a gente ainda estava na era do PPRA, o povo falava muito isso, não, são só físicos, químicos, biológicos. E essa chavinha virou completamente, né? A questão da ergonomia, ela agora está alçada aí ao patamar das mesmas, do mesmo patamar dos outros riscos. Então, é uma coisa que está aí na crista da onda, né? A NR1 te exige que avalie todos os riscos, a NR17 também está falando muito sobre isso, né? E tanto é que a gente viu até uma alteração significativa na NR5, se vocês acompanharam, que é a questão da CIPA, né? A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio. Por quê, gente? Assédio está dentro das questões psicossociais, né? E como isso está muito presente nos ambientes de trabalho, isso é uma coisa bem representativa. Vocês viram que na CAMPAT, né, aquela campanha nacional de prevenção de acidentes de trabalho que o Ministério do Trabalho sempre faz, qual que foi o tema agora? Riscos psicossociais, a questão da CIPA, tá? Do assédio. Então, isso é um assunto que está sendo muito importante para o Ministério. E não sei se vocês observam, assim, eu estava acompanhando as modificações lá, as publicações no LinkedIn, por exemplo, a quantidade de gente falando do crescimento, eu ia até printar aqui, mas depois acabou não dando tempo, a quantidade de gente falando do crescimento de adoecimentos relacionados a isso, e que o principal fator, por exemplo, para as pessoas pedirem demissão no dia a dia, são esses ambientes tóxicos que têm riscos psicossociais. Então, com certeza, isso vai ser um tema bem representativo. E aí a gente vai mostrar para vocês lá, o que são esses fatores de risco, na verdade? Tem jeito de identificar? Tem ferramenta para avaliar isso? O que eu tenho que ficar atento em relação a isso para que eu consiga atingir ali uma boa auditoria fiscal do trabalho, né? Porque o concurso vai medir isso. Você sabe aqueles conhecimentos necessários para ser um bom FT. Então, é isso que a gente vai querer trazer para vocês, a parte fundamental de todos esses conteúdos. E é claro que quando vier o edital, a gente vai fazer os ajustes necessários aí mais rapidamente para vocês poderem aproveitar bem o tempo, né? Então, acho que é isso, assim, em linhas gerais, para vocês conhecerem um pouquinho desse conteúdo, né? Vamos ver se as pessoas têm perguntinhas aí também, né? Pessoal, quem quiser fazer alguma pergunta, pode fazer no chat, ou então no mensagem privada para mim ou para a Laila, lá no Instagram também. E como a Laila falou, a gente acredita que esse conteúdo, né, de direitos humanos já foi cobrado no último edital, então a gente acha que tem grande chance de vir a ser cobrado novamente no próximo edital. Então, estudar com antecedência é fator, assim, primordial também, né?
Vamos esperar o edital. Então, a começar a estudar com antecedência alguns conteúdos que a gente acredita que possam ser cobrados também é fundamental. E para você sair na frente, né, dos estudos. Então, o curso já está lançado lá no Hotmart. É um curso com... Laila, você podia falar aí, né, material em PDF, com aulão também ao vivo, né? Você podia falar como vai ser a metodologia aí do curso? Isso. Tem os textos básicos lá, né, em PDF, que vocês vão poder ler a qualquer momento para dar essa liberdade, mas a gente tem também os momentos de encontro ao vivo, então você vai poder entrar lá no link que vai ser passado na data marcada, né, a gente tem já 2 datas previstas, pré-edital, e a gente vai fazer mais pós-edital com os ajustes necessários. E esse momento dos aulões ao vivo é muito para você trazer mesmo as dúvidas em relação ao que foi discutido lá. Os materiais em PDF, eles têm um conteúdo teórico, tem também questões e comentários dessas questões, né, para vocês já sentirem ali onde que as coisas são cobradas, como que elas são cobradas. E a proposta no dia do aulão é entrar nas questões teóricas também, né, a gente apresentar algumas coisas para vocês, até algumas outras questões mais aprofundadas e discutir questões também. Né? Vocês podem trazer questões também que geraram dúvida à hora de estudar, além das que a gente já propôs, e a gente vai discutir, né, para a gente poder chegar num consenso sobre isso aí. Então, eu acho que vai ser uma oportunidade bem interessante, porque esse conteúdo eu não estou vendo aí por aí não, né, Mara? Isso aí é um conteúdo diferente. Até agora, pelo que a gente está vendo, né, ninguém está não tem esse curso disponível ainda, né? E a Laila, gente, é uma pessoa que está aí na estrada, né, nesse conteúdo, há muito tempo. Não é uma coisa, vou dar um curso de Direitos Humanos agora, que é moda. Não é nada disso. A Laila tem história para contar, né? Ela tem bagagem aí nessa matéria. Então, não saiu do nada esse curso, né? Informação, é conteúdo que ela tem aí há anos, né? Que ela estuda todo esse conteúdo. Então, o curso, ele tem material em PDF, como a Laila falou, teoria e questões. Os aulões ao vivo vão ficar gravados lá na plataforma do Hotmart, para você ver quantas vezes forem necessárias. Tá bom, pessoal? Então, a Laila, acho que por enquanto não vi nenhuma pergunta aqui, mas a gente vai deixar esse vídeo, lógico, lá no meu canal do YouTube, vai estar no canal do YouTube da Laila também. Qualquer dúvida, pessoal, vocês podem entrar em contato comigo, com a Laila também, diretamente, a gente vai ter o maior prazer de responder as perguntas, né, Laila? Isso aí, pode chamar. Pode chamar lá no direct, no Instagram mesmo, né? Meu Instagram é fácil de achar, que é Laila com H, né? Vilela, tudo junto, Laila Vilela, vocês me acham para a gente conversar sobre os temas específicos, qualquer dúvida que tiver, né? A Thaís perguntou um negócio importante ali, ó, se vou tratar sobre trabalho infantil, sim, com certeza, e trabalho análogo a cidadão. Ótima lembrança, Thaís, que eu não comentei desse, né? Esse é um também que está sendo muito ventilado ultimamente. Vocês veem todo dia saindo na mídia questões de trabalho escravo, e o trabalho escravo é um dos temas de fiscalização, né? Tem até grupos específicos, especializados nesse trabalho, tanto o trabalho rural quanto o trabalho escravo doméstico, né? Análogo à escravidão. Então, esse é um dos temas que está lá, por enquanto de uma maneira mais simplificada, mas depois a gente quer aprofundar nisso conforme o edital, porque é o que eu falei, eu não quero fazer ninguém perder tempo. Então, a gente foca no fundamental e depois aprofunda conforme o edital. Ô, Laila, o José Roberto está perguntando qual é o canal do YouTube, o seu canal. Fala aí o seu canal. É Laila Vilela também. É só procurar com esse nome meu. Procurar no YouTube, Laila Vilela, Laila com H no final. É, importante é colocar o H no final, porque aí é o que meu nome tem de diferente, aí vocês me acham fácil. Muito bem, pessoal. Mais alguma coisa aí, Lali, que a gente podia falar, esclarecer? Acho que era isso, né? Pensar, se tem mais algum tópico. Lembrar que, então, se qualquer novidade no edital, qualquer alteração, porque todo edital, né, gente, traz surpresa, né? Todo edital traz uma surpresinha. E aí o curso vai ser adaptado de acordo com o conteúdo do edital para os alunos, obviamente, sem custo nenhum, tá bom? Isso aí. E questões também. Vamos fazer questões nos aulões, né? Para vocês perceberem como é que isso está sendo demandado. O material PDF já tem algumas questões, que ela já colocou lá, e a questão de concurso, né? Questões de concurso já foram cobradas. Isso, porque assim, as questões que estão lá nem todas são de AFT, né? Mas o tema é o mesmo, e aí a gente já vai adiantando com essas gerais, depois a gente pega as específicas lá do edital. Ô, Laila, muito obrigada, então. Aí acho que o pessoal gostou bastante dessas informações, da sua história. Grávida no dia da prova, né, Laila? Ela grávida de quantos meses no dia da prova?
Uai, deixa eu ver, foi em maio. Aí o Arthur nasceu, eu estava com 5 meses, mais ou menos, ou Meu 5 para Deus do 6. céu, eu vou contar isso para as minhas alunas. Gente, a É, Laila, meninas e mães aqui, meninas que querem aí, que estão, mães, né, que estão com menino pequeno, querem engravidar. Laila estava com 5 meses quando ela fez já a estava prova. um barrigão considerável, né? Que foi meu segundo. Eu já E tinha tu dois, viu? meus meninos eram pequenos, mas eu não estava grávida, gente. É outro mundo, tá grávida e fazer uma prova de concurso desse tamanho. Não, gente, foi bem interessante, que aí o Arthur nasceu e eu esperei Ainda só teve essa história. esperei finalizar a licença maternidade para tomar posse, então eu tomei posse em fevereiro, já um pouquinho depois da maioria dos colegas, mas que eu falei, não, vamos pelo menos uns 4 meses, vamos deixar passar. E aí teve o curso de formação, né, que a gente ficou um mês lá em Brasília, na ESAF, e o Arthur foi junto, porque ele estava mamando aí. Então, Levou o menino, levou o nossa, neném e dava de mamar no curso de formação. Não dou conta. eu fiquei um esqueletinho, porque vocês Nossa, imaginam, né? Laila. Todo intervalo que tinha no curso, ia lá, amamentava, voltava correndo para assistir às Quem que aulas. ficava com o seu neném? Minha mãe que me salva sempre A das mãe encrencas. salvou. A avó salvou. Ela É foi sempre comigo, ela assim. ficou lá um mês lá no processo de formação, mas foi bem interessante. Aí no final o Arthur até recebeu um diploma de mascotinho na Foi. formação Que depois, né? fofo. Foi bem Olá, legal. a Thaís está falando aqui, ó, como estudar sendo mãe. Ela trabalha 9 horas por dia e está tão difícil. Não é Ah, fácil mesmo. Thaís. O fácil não é, né? A gente sabe que não, mas é coisa da nossa determinação. Acho que a gente, sendo mãe, a gente tem até mais determinação para as coisas, porque a gente sabe lidar com várias coisas ao mesmo tempo, né? Eu estudava assim, eu não sei se você estava no início que eu contei essa história, eu acordava às 4 da manhã, que era a hora que eu tinha sossego para estudar, porque chegava à noite eu já estava com tanto sono e tudo, né? Por causa da gravidez, que eu não dava conta. E eu pegava serviço 7 horas lá no Ministério Público, que eu já estava lá nessa época. Então, e fazia o mestrado também, paralelamente. Gente, Foi por A Laila, simplificar assim, para o quê, sobrenome né? da Se pode Laila, o complicar. sobrenome dela é Esponja. É o sobrenome dela, Esponja, porque ela vai pegando tudo. No trabalho é assim também, tá? Vou falar para vocês. Eu Vai estava lá fazendo no tudo que mestrado. aparece. Pois é, e aí a gente gosta de complicar, né, Mara? Estou lembrando do último É concurso lá verdade. em 2013, que a gente montou a formação do pessoal todo, não foi? Foi um trabalhão É. aquele lá. Mas Mas a só gente falando está com a sempre Thaís aí. aqui, Thaís, realmente não é fácil. Ser mãe e estudar para concurso não é fácil. Os meninos e crianças demandam muita atenção, né? É questão de Isso. você conseguir conciliar mesmo. Depende de você, assim, conciliar seu horário de estudo, um tempinho que você tiver. É de pouquinho em E pouquinho que a gente vai aí, Thais, construindo aí. uma coisa que é A... importante é focalizar nos temas que importam de verdade, né? Então é por isso que a gente faz essa coisa bem dirigida, que é o que eu falei para vocês. A gente não tem tempo para perder, então ficar lá estudando 1 milhão de coisas que tem uma probabilidade pequena de cair na prova, não, vamos focar no que tem probabilidade. E aí a gente vai ter uma otimização do tempo, né? Porque tempo de mãe Isso. é curto mesmo, a gente tem que focar. É. A Bianca está falando que ela acorda às 6 e chega do serviço às 19 horas, mas está se esforçando. Mas É é isso isso aí, aí, gente. É um Bianca. pouquinho todo dia, com determinação, com Isso. persistência, né? Fim de semana você dá o gás que você não teve durante a semana. Não tem jeito, né? Quem estuda para Isso. concurso é assim, fim de semana. Quem estuda para concurso e trabalha durante a semana, é o fim de semana que você vai recuperar o tempo que você não teve. Não tem outro jeito. É Né? isso Então, a questão é aí. de muito foco e determinação. E eu, gente, eu estudava no ônibus, até em pé eu estudava. Que era onde dava para fazer. Na faculdade eu já A tinha gente essa sempre mania. tem uma história para contar. Cada um que está Sim. aqui também assistindo esse vídeo, eu tenho certeza que em algum momento vai fazer alguma coisa assim que vai lembrar no futuro, né? Para Horário de contar depois. almoço, vocês vão ter muita história para contar, mas vai valer a pena, viu? Tenho Eu estudava certeza. no consultório médico, levava essa apostila, levava tudo que eu tinha, levava os meninos para o médico, levava apostilas junto e estudava quando dava também. Horário de almoço, tá comendo, tá lendo A alguma gente, coisinha ali, é uma dica. todo Tudo, tudo. intervalozinho. Quando saiu o edital do Ministério do Trabalho, eu estava no curso de formação da Receita Federal. O curso de Não. formação da Receita é eliminatório, tem 4 provas dos tributos federais, né? Então, assim, Uhum. eu tinha pedido demissão do meu trabalho, eu estava teoricamente desempregada, eu tinha que passar no curso de formação da Receita, e saiu o edital do Ministério do Trabalho. Então, comecei a estudar no intervalo do lanche da Receita e à noite, e domingo, quando chegava em casa. Domingo, porque É sábado isso tinha aula aí. também. Mas com Então, foco a e gente tinha que estudar determinação, a todo gente dia, chega né? lá. Exatamente. Ô, gente, então tá. Então, muito obrigada a vocês todos. Obrigada, Laila, aí, por ter, né, essa dedicação para lançar o curso.
E a gente espera ver vocês gente. Lá no curso. E a gente está disponível, né, Lala, para esclarecer qualquer dúvida que vocês tiverem nas redes sociais. Pode chamar. No Instagram, tá todo lado. Até a próxima, então, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Tchauzinho.